A paz do Senhor, a paz do Senhor, graça, paz, bênção e prosperidade. Glória a Deus por mais um dia, boa tarde, domingo, glória a Deus. Que bênção que o Senhor tem nos dado, os dias maravilhosos, cheios de vida, de graça, saúde. E nós vamos declarar, né? Glória a Deus por mais um dia. Consagrar nosso tempo de oração, Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Nós bendizemos, nós adoramos, glorificamos, Senhor, tua santa e gloriosa presença. Senhor, apresentamos tudo que temos e somos a Ti e também apresentamos esse tempo de oração para Ti. Queremos Te louvar, Senhor, e agradecer pela Tua palavra. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos e tudo que estiver ligado às nossas vidas. Senhor, vem com Tua sabedoria, da graça, da entendimento da Tua palavra, Senhor. Dirige tudo aqui, Senhor, que tudo esteja, Senhor, de acordo com Tua vontade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar, né, sobre a doação. Quando a gente doa de si, né, quando nós nos prostramos diante de Deus, né, e só tem um sentido que é servir, né? Então, Deus já tem falado alguns dias comigo sobre o servir e o servir e o servir, e eu tenho dito, Senhor, eu vou te servir, e o Senhor deu esta palavra, né? Serve a mim, servindo o teu próximo. Vamos ver isso pela palavra de Deus, Mateus 22, 34, 39. Hoje nós vamos alongar um pouquinho mais, mas vamos ver, né? Vamos pela palavra que diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus! Essa palavra é tremenda, né? Jesus, né, estava ali num lugar e a palavra de Deus diz que os religiosos da época, de uma seita chamada fariseus, eles vão experimentar Jesus, quer dizer, vão testar Jesus, né? Vão ali dar umas apimentadas, vão dar umas cutucadas em Jesus para ver o que é que Jesus fala, para tentar pegar Jesus em alguma coisa, né? Então eles vão e perguntam para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E aí Jesus diz: olha, o maior de todos os mandamentos, e é o grande mandamento, é que amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com o teu entendimento, né? E Jesus fala, né, que ele é aquele amor global, aquele amor que nos envolve total. É a alma, é o sentimento, é a razão, é a emoção, é tudo que diz respeito, né, ao nosso ser voltado para Deus. E aí depois Jesus diz, e tem outro, que ele é segundo mandamento, que ele está ali, né, quase ali no mesmo, né, que ele diz que é semelhante, quer dizer, tem uma proximidade com o primeiro grande mandamento, né, que é o segundo, que é semelhante, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, Jesus já dá mais um mandamento aí, né? Então quando Jesus vai falar do amor de Deus, amor a Deus, ele também fala a expressão do amor ao próximo. E é um amor que ele é como se nós nos amássemos. Quer dizer, é um amor que preocupa, que quer ver bem, que quer ver comer bem, viver bem, vestir bem, morar bem. Porque é isso que nós gostamos, não é verdade? Então, assim como nós gostamos, é como se o Senhor falasse mais ou menos isso para eles. Assim como tu quer viver bem, assim como tu queres ter o melhor dessa terra, comer o melhor da terra, viver o melhor da terra, assim como tu quer ser feliz, então é assim que tu vai fazer para o teu irmão. Então Jesus dá lima nos dedos na gente quando a gente começa a pensar nesse mandamento, porque muitas vezes nós dizemos, né, poxa, o nosso próximo, né,
Eu faço bem pro meu próximo. Quando a gente pensa em próximo, pensa em quem? Da casa. Eu penso no pai, eu penso na mãe, né? Eu penso nos filhos, eu penso no marido, eu penso na esposa, eu penso nos primos, eu penso nos tios, eu penso nos sobrinhos. A gente pensa naquele ramo familiar, né? Mas quando Jesus ele vai falar na expressão de nós amarmos como nós mesmos, um pouquinho mais adiante, ele fala, né? Quando vão perguntar a Jesus, e para herdar a vida eterna, o que eu faço? Né? Aí Jesus diz, eu vou comparar que tu vai ser semelhante a um samaritano. Uma pessoa muito boa, aquela pessoa que dá tudo de si, aquele que preocupa com o próximo, aquele que quer ver o próximo feliz, aquele que chega, o camarada não tem nada, roubaram tudo, ele perdeu tudo, ele não tem nada, ele tá lançado no chão, ele tá ferido, ele tá machucado, ele tá doente, ele precisa socorro. E aí você chega, aí você tem que parar, tem que olhar, tem que socorrer. Aí depois você deita azeite por cima, deita vinho por cima, depois leva pra estalagem, passa toda a noite cuidando. Depois de manhã, você segue seu caminho, paga todas as suas contas, todas as suas despesas daquele homem. E depois, ele diz assim, cuida para mim, porque eu vou voltar. Então, quer dizer, Jesus diz assim, ó, quem é o bom samaritano, né? Então ele fala da preocupação com o próximo, do estado do próximo, como que o próximo está. Então esse próximo era um desconhecido do samaritano, ele nunca tinha visto. Mas Jesus, na hora que ele faz a semelhança do próximo, quem é meu próximo? Quando ele faz a indicação do próximo, ele fala, o próximo é aquele que eu nem conheço, mas que ele está necessitado. É aquele que eu nem conheço, mas ele está ferido. É aquele que eu nem sei quem é, mas eu sei que está ali jogado. Eu não sei quem é, mas eu vejo que não tem nada. Eu não sei quem é, mas vejo que está destruído. Então é nessa hora que Jesus diz, esse é teu próximo. É esse que tu tem que amar. Assim como é uma devoção a Deus, tu tem que amar como tu te ama, tu tem que te amar, né? Então olha para Deus como um amor maior de tudo e o segundo, como o amor que tu tens para ti. Então ele diz assim, esse amor que tu tem por ti, tu vai e lança sobre aquele que você às vezes nem conhece. Às vezes você não sabe o nome, não sabe de onde veio, não sabe o porquê está naquela circunstância, não sabe o que aconteceu com ele, não sabe nem o que ele viveu. Mas uma coisa você sabe, que o amor de Deus no seu coração vai mover aquela pessoa, até chegar naquela pessoa e levar para ela o socorro, levar a graça de Deus, né? Estender realmente o reino sobre aquela vida. É interessante porque eu vivi uma situação que na pandemia, né, muitas pessoas ficaram sem alimentos, ficaram sem alimentar, aquela coisa que todo mundo passou, né? E bem na época eu estava começando uma pequena empresa dentro da minha casa e eu fazia biscoito. E os meus biscoitos eram biscoito bom, eram biscoito caros, né? E todas as vezes que eu ia ao centro da cidade, né, quando eu fazia os meus biscoitos em casa, eu já separava uma determinada parte para eu doar. Então eu pegava aqueles biscoitos, colocava num pacotinho de celofane e fazia lá um laço bem bonito, colocava o selo da minha empresa, que era uma gracinha, e ali tinha os biscoitos, né? Cada pacote daquele era um tipo de biscoito. Então eu fazia sacolinhas e eu dizia, vai dar 10 sacolinhas, eu tenho que encontrar 10 pessoas na rua. E eu saía carta de pessoa na rua, onde eu ia indo, onde eu ia passando e olhando para ver onde é que tinha. E ali começava, era na beira de uma estrada, era sentado numa calçada, era jogado aqui, era jogado lá, né? E me doía muito, porque aquela época da pandemia também era uma época de muito frio, uma cidade que eu morava era muito, muito frio, de ter temperaturas abaixo de 0, 2 graus negativos, sensação térmica. Então quando eu saía na rua, eu pensava, gente, a noite não deve ser fácil para esse povo, e aquilo me doía, eu não tinha como fazer para agasalhá-los, para fazer, mas eu dizia, o que eu tenho de melhor eu vou dar, e o que eu tenho de melhor eu vou doar. Então eu fazia aqueles biscoitos e eu dizia, Senhor, meu coração nesses biscoitos, eu quero vender muito meus biscoitos, mas esses biscoitos, Senhor, quando chegar naquelas vidas, que chegue o teu amor, que chegue o teu cuidado, que chegue
aconchegue, Senhor meu Deus, os teus braços, que eles se sintam amados. E assim, eu saía porta fora, levava minhas sacolinhas e eu ia distribuindo. E quando eu via eles, eu dizia, eu posso te dar um biscoitinho? E ali era um motivo de eu pregar a palavra de Deus, de eu falar do amor do Senhor. Logo passou todo esse tempo, né? Mais adiante eu fui para São Paulo, e nas minhas indas e vindas de Santa Catarina para São Paulo, ali eu encontrei muita gente na rua, nos caminhos, em todos os lugares, né? Rodoviárias. E então ali eles abordavam a gente porque vendia uma coisinha, vendia outra, os caídos, outros eram assim totalmente, né, sujinhos, e ali eu dava aquele dinheirinho, eu dava comida, né, pediu para comer, eu ia lá, comprava, dava de comer, e às vezes dava um dinheirinho, e aí eu sei que naquele momento era o momento de eu pregar, de eu falar do amor do Senhor, de falar que o Senhor está com os braços abertos, de falar com o amor de Deus, Ele nos garante, né, a vida eterna, sair de toda circunstância, e ali passou-se, né? Então, quando um dia eu estava orando ao Senhor, algum tempinho atrás, aí eu disse, Senhor, né, quando é que vai ser o início do meu ministério? Quando é que vai ser o início do meu ofício? Aí o Senhor disse, filha, o teu ofício já começou. Eu disse, como, meu pai? Eu ainda não fiz nada. Senhor, meus livros estão para editar. Senhor, meus projetos não saíram do papel. Senhor, eu não tenho ganho um centavo, Senhor, meu Deus, pro reino. E aí o Senhor disse para mim, teu ministério já começou, filha, desde o tempo em que tu andava nas ruas catando pessoas para dar teus biscoitos, e ali tu falava sobre o amor do Senhor. Quando tu ia nas ruas, que pegava pessoas sujas, que ninguém queria olhar, que ninguém queria chegar perto, pessoas que se constrangiam quando elas iam abordar. Então ali quando tu falava do amor de Deus, ali quando tu pregava da palavra, ali quando tu abraçava, ali como tu sorria, ali como tu recebia, como tu alimentava, isso já é teu ofício. Assim tu começou teu ofício. O Senhor disse, assim começa as bases dos ofícios. Quando começa pela base, é por baixo, é no lugar onde ninguém quer estar, ninguém quer chegar, ninguém quer fazer. Aí o Senhor disse, hoje tu estás fazendo o que muitos já vieram na tua frente e já fizeram, e amanhã pessoas vão vir após ti e vão fazer aquilo que um dia tu já fez. E aí eu disse para o Senhor, glória a Deus, Senhor, glória a Deus, Senhor, e eu entendi que eu não precisava, né, de uma glória de homens. O que eu precisava realmente era fazer cumprir um mandamento do Senhor, porque eu já amava o meu Deus com todo o meu coração. E aí eu entendi que eu precisava do segundo maior mandamento que Cristo falou. Eu tenho que amar meu próximo, eu tenho que amar meu próximo. Cristine parou por aí até hoje, aonde eu passo com o Espírito dizer, e aí tem um que é meu. Ali eu prego, ali eu falo, ali eu ordeno a benção, ali eu profetizo, ali eu oro por eles. Eu não deixei de fazer a obra, porque essa é minha vida, minha caminhada, e é o que alimenta o meu ser. Eu ganho meu dia quando encontro uma pessoa que ela tá ali sem rumo, sem palavras, sem nada, só olhando que um passa, que outro passa. E eu digo, esse hoje vai ouvir de Deus. Hoje, Senhor, usa meus lábios, Senhor. Eu quero ser preciosa para ti. E ali quando eu saio, eu vejo aquela vida renovada, né, fortalecida em Deus, rindo, sorrindo, e a gente ri, a gente fala, e a gente profetiza as coisas do alto. E um dia eu espero encontrar alguns deles pelos caminhos onde o Senhor me levar, porque eu creio que o mandamento do amor ao próximo, ele não morre jamais. Esse mandamento de amor é ele que coloca de pé. Eu penso que não foi para o samaritano, fez toda a sua jornada, e depois na volta ele diz onde é que está, ele bate naquela estalagem, diz como é que tá. Eu vi ver como é que tá, porque quando ele sai ele diz, eu já fiz tudo que estava no meu alcance, eu já dei de comer, eu já dei a estalagem, eu já coloquei o óleo, eu já botei pessoas para cuidar, eu já paguei tudo, mas ele preocupa e ele diz, eu volto. E ele volta. Imagina o samaritano voltando, aquele homem revigorado, fortalecido, conversando, e ele perguntando, quem é você? De onde você saiu? O que aconteceu com você? Qual é a sua história? Sabe, irmão, se nós nos preocupássemos mais
em ajudar e menos, né, de lançar uma pedra, menos de derrubar, aí com certeza o reino já estaria, né? Já estaria pronto para a volta de Cristo, porque certamente nós seríamos os melhores e os maiores pregadores quando nós iríamos pregar com a vida. Aqui esse samaritano, ele prega o amor do Senhor com a sua vida. Eu entrego, eu dou. Esse é meu próximo, que seja essa palavra, né? A nossa graça, o nosso atento, né? Para nós sair, começar o mês de junho com toda a energia, com todo o gás, declarando: eu vou amar o Senhor, meu Deus, com toda a minha força, meu entendimento, meu coração, e eu vou amar meu próximo como a mim mesmo. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Tu tens falado comigo, Senhor, sobre o amor ao próximo. Senhor, eu te louvo todos os dias, Senhor, porque tu me escolheste. Senhor, graças eu te dou, eis-me aqui, Senhor, a tua serva, envia-me a mim, a todos quantos tu achar necessário, aonde tu achar necessário, que cumpra todo o teu querer e o teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro sobre a vida dos meus irmãos, que eles estejam atentos ao mandamento de Cristo, amar o seu próximo como a si mesmo, Senhor, que na volta deles, todos os próximos deles estejam tão bem quanto eles estão, vivam tão bem quanto eles vivam, em nome de Jesus, que seja o esforço dos nossos dias para ver nosso próximo, nosso irmão tão bem quanto nós vivemos, tão bem quanto nós somos. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a graça de amar como Cristo amou, que pela igreja entregou, os pecadores se entregou, e ele fez cumprir a vontade do Pai. Ele veio apresentando o reino, o Pai e o próximo. Assim sejamos nós, Senhor, nossos corações voltados para o reino, para o Pai e para o nosso próximo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Isso aí é tarefa da semana para nós, né? Para nós amar nosso próximo. Vamos amar nosso próximo. Vamos ver o que nós podemos fazer para tornar a vida do nosso próximo tão boa quanto a nossa. Amém. Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.